pessoas, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, onde eu trato de história do cinema e faço algumas críticas de filmes que eu gostei e que normalmente eu não encontro material em português, ou às vezes nem encontro material sobre esses filmes. Fala só sim. Hoje eu gostaria de falar de um diretor de cinema que é considerado o pai do cinema. Quem inventou a primeira câmera de uma única lente e conseguiu fazer uma animação de mais de um segundo, que seria Louis-Aimé Augustin Lepons. Galera, isso daqui é um canal do YouTube, então eu vou pedir para vocês ativarem o sininho, para vocês comentarem, para vocês curtirem, compartilhar com seus amigos, para que eu possa ter tempo de investigar e aprender mais sobre a história, sobre os filmes que foram perdidos, filmes que não são comentados, os melhores filmes do cinema, os piores filmes do cinema. A gente pode aí fazer essa jornada juntos. Então, comenta qualquer coisa, o YouTube entende que se você comentar, você está engajado no meu vídeo. Não importa muito o que você comentar, pode comentar qualquer emoji aí. Sintam-se bem à vontade aqui no canal do tio, não existem regras ainda. Então, como eu estava dizendo até agora, eu gostaria aí de falar um pouco de cinema. Até agora a gente falou um pouco da pré-história do cinema, né? O pré-cinema, quando a gente tinha aí alguns brinquedos, né, para projetar, para assistir essas animações, era como uns GIFs da época, né, imagens em movimento. Então a gente tinha esse primeiro brinquedo que eu vou mostrar aqui, que é normalmente um desenho na frente, um desenho atrás, e suspenso por dois elásticos, em que ele ficava girando, né, e mostrava essa animação e dava a ilusão de que as duas imagens se intercalavam. Depois a gente teve o fenacistoscópio, que eu coloquei o meu próprio vídeo aqui atrás para ilustrar, é esse disco. Esse disco normalmente tinha vãos para você ter essa ilusão, né, de movimento. Você precisa tampar e mostrar o seu olho. Então, normalmente eram 12 quadros, era um disco dividido em 12 seções e tinha animações engraçadinhas, tinha animações bem interessantes. Dessa época temos Émile Renault, que foi alguém que fez diversos desses discos. E andando um pouquinho para frente, eu já comentei um pouco sobre o Zootrópio. O Zootrópio foi ilustrado no filme The Conjuring 2, eu acho que é Invocação do Mal 2 em português, se eu me lembro. Isso é uma coisa que eu também faço. Normalmente eu vou atrás do nome original do filme. Era um brinquedo feito para você ver, também era na ideia de vão, só que era um carrossel. E você não tinha esse problema de ter as imagens fatiadas em discos de fatias de pizza, né? Esses triângulos com a borda curva. Você poderia fazer imagens em pequenos quadradinhos, normalmente também de 8, 12 ou até 16 quadros, dependendo aí do tamanho, mas os mais comuns que eu encontrei eram de 16 quadros, que era para você poder ilustrar, ter essa ilusão de movimento. Um que foi um pouco mais complexo mais à frente foi o praxinoscópio, mas também não era muito barato na época, porque era um brinquedo onde você tinha um carrossel de espelhos no centro para criar essa ilusão de movimento. Émile Renault também fez várias tiras, né, várias fitas para esse tipo de animação. Depois, na imagem em movimento, já entrando um pouco dentro da história do cinema, temos aí David Pertod, que conseguiu registrar o movimento de Vênus. De novo, Émile Renault, que tem o Homem-Máquina, né, que ele tirou várias fotos uma em cima da outra para ter a ilusão de uma pessoa andando. E depois tivemos aí Edward Muybridge, que sequenciou câmeras. Então ele colocou uma câmera do lado da outra, e essas câmeras eram ativadas mecanicamente pelo caminhar do cavalo, e cada linha que ela passava e estourava, ela fazia com que a câmera disparasse uma fotografia em uma fração de segundo, né? Não era necessariamente 1/12 exatos, mas ele tentou fazer em 12 quadros por segundo, e essa é a primeira imagem que a gente tem. Do Edward Muybridge, eu fiz um vídeo de cada um dos curtas, de cada um dos painéis
que eu encontrei na Universidade da Pensilvânia como públicos. E tem aqui no canal, você pode seguir lá, tem vários shorts comentando cada um deles. Alguns estão censurados porque Muybridge tirou várias imagens nus. E saindo de Muybridge, agora a gente vai para a França, vamos falar da pessoa deste vídeo aqui. Louis-Aimé Augustin Leprince. Ele nasceu na França, foi estudar nos Estados Unidos, provavelmente deve ter tido contato com as imagens em movimento de Muybridge, porque ele foi um inventor que ficou fascinado por tentar trazer isso e criar uma espécie de forma de assistir essas imagens. Louis-Aimé Augustin Leprince, uma das primeiras coisas que ele fez foi uma câmera de 16 lentes. Provavelmente ele e Muybridge tiveram algum contato, porque Muybridge também usou câmeras muito parecidas. E, como você pode ver aí na imagem aí atrás, a câmera do Leprince, ela tinha 8 lentes de um lado, 8 lentes do outro. E tirava foto sequenciada, né, da esquerda para a direita, e ia batendo nas fotografias. Um problema que isso gerava era o efeito que eles chamam de parallax. Então, quando isso acontecia, e depois você revelava essas imagens para rodar aí nesses brinquedos, você tinha a impressão da imagem tá mudando de ângulo. Hoje em dia a gente usa isso para criar o efeito 3D no cinema, mas nessa época isso era um problema. Era um problema sério porque não dava uma ilusão de movimento muito interessante, mesmo que fosse visto nessas plataformas que eu falei no início, né? Os 3 brinquedos, o fenacitoscópio, o zootrópio e também o nosso praxinoscópio. Então chegou, fez vários experimentos com películas de vidro, mas tinha um problema. A película de vidro ela tinha uma extensão correta e elas quebravam. Por mais que eu tivesse uma película de vidro comprida e que eu pudesse fazer uma exibição, elas quebravam. Então, a Louis-Aimé Augustin Leprince usou uma coisa que estava surgindo na época: os filmes de celuloide, os filmes flexíveis, o rolo de filme. A partir daí, então, a gente já pode dizer que os filmes eram filmados com um rolo de filme e não com uma única placa onde eu tinha várias fotografias para serem reveladas. E com isso, Louis-Aimé Augustin Leprince criou essa imagem que está aí atrás, que é uma imagem de uma câmera com uma única lente. Isso já permitia alguns tipos de filme. E o primeiro filme de Louis Leprince, existe um registro muito engraçado da filha do Louis Leprince, se você procurar aí pela internet, de que ele estava com essa primeira câmera para fazer um experimento e no jardim de Roundhay, em Leeds, no Reino Unido, ele filmou essa cena. E para filmar essa cena ele só falou: façam algo idiota, do something silly, é o que está escrito na carta. E você vê essas pessoas andando para qualquer lado aí na frente de um jardim. Leprince também tentou filmar o seu irmão tocando um acordeon. Outro filme que sobreviveu foi esse acidente, que na verdade Leprince estava filmando um canto e uma pessoa passou e se assustou e saiu do enquadramento. O Leprince também tinha uma vontade de fazer filmes mais longos. Ele gostava de filmar muito cenas de trânsito, cenas que tinham movimento, então charretes, carros, né, os carros primitivos que já existiam, trânsito de pessoas, então era comum ele filmar em Brighton, em pontes. Esses filmes não resistiram porque infelizmente ele não tinha uma forma de preservar aos filmes de celuloide. Os primeiros filmes de celuloide não resistiam muito ao tempo. Hans também queria, ele sentia que era muito mais interessante assistir a esses filmes de forma coletiva. Então assistir com mais pessoas, que deveria ser uma atividade social, assistir filmes. Leprince patenteou a sua primeira câmera nos Estados Unidos, voltou para Leeds, no Reino Unido, e ele tinha um projeto. A carta da sua filha dizia que ele tinha projetado imagens na garagem de casa. Então ele já tinha, de alguma maneira, um projetor que dava para mais de uma pessoa assistir ao mesmo tempo. E aí a parte que eu acho muito interessante de não existir canais que comentaram sobre essa parte
da história, principalmente com esse boom aí que a gente tem de canais de true crime. Louis Le Prince desapareceu assim que ele anunciou que iria patentear esse projetor. Em 1891, Louis Le Prince desaparece. A última vez que ele foi visto foi pelo seu irmão em Dijon, mas existe um registro de que ele desceu na estação de Paris, mas nunca mais foi visto. Existem várias teorias aí nos Reddits. Quem gosta aí desse negócio de true crimes, mistérios, eu recomendo que procurem a história porque é bem interessante. Mas o meu foco não vai ser aqui agora, porque eu vou pular para uma outra pessoa que eu quero falar no vídeo seguinte, mas eu já vou introduzir o Thomas Edison, que todo mundo deve conhecer pela lâmpada, que foi é uma história controversa de que ele provavelmente roubou a ideia da lâmpada de alguém. Mas não existem evidências que confirmem essa afirmação. Da mesma forma que não existem evidências de que ele tenha roubado a ideia do projetor do Le Prince. Porque alguns meses depois de Le Prince ter sumido, Thomas Edison já tinha um mutoscópio, que era um aparelho em que você assistia, mas era normalmente para uma pessoa. Então uma pessoa colocava a cara no aparelho, assistia ali dentro e existia uma manivela para ela assistir filmezinhos curtos. Pouco tempo depois do desaparecimento de Le Prince, o famoso kinetoscópio e o projetor tiveram uma entrada nas universidades dos Estados Unidos de estudos para fazer um projetor. Então isso é muito estranho. Mas eu vou deixar isso para os próximos vídeos. Aí para quem curtiu, curte, compartilha, faz tudo aquilo que você sabe que tem que fazer no canal do YouTube para que eu possa continuar fazendo esse tipo de vídeo. Valeu aí, povo. Até a próxima.